Olá, Cabo Frio. Olá, Grande Jardim Esperança. Que alegria, que prazer revê-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo de hoje, né? Eu quero de antemão, né, pedir desculpas a vocês pela voz, mas aquele terrível time do Vasco hoje, de ontem, acabou com a minha voz, né? A gente torcendo lá bravamente para o time não cair para a segunda divisão, a gente tinha aquela expectativa da virada e eu acho que eu me empolguei demais e resultado, hoje estou aqui sem voz para que a gente possa bater um papo aí sobre o tema do programa de hoje. Mas nós vamos ter aqui dois companheiros convidados, né, que certamente estão aqui hoje para nos auxiliar, né, nesse debate de hoje. Né, o tema do dia, o tema do Cidadania hoje, são os movimentos grevistas, as manifestações populares, né? E a gente quer fazer também uma correlação com a forma, como a mídia tem tratado isso e qual é o papel que o Estado tem desempenhado em todo esse processo, né? Uma discussão ampla, uma discussão complexa, que inclusive a gente quer deixar já também de pronto, né, aberto aí os canais de comunicação para quem quiser participar, opinar e se manifestar. E, inclusive, discordar, evidentemente, das opiniões que aqui forem emitidas, né? Nós estamos num ambiente democrático, a TV comunitária é democrático, tem um papel informativo e o programa se propõe a isso, ser um programa informativo e, ao mesmo tempo, também ser um programa opinativo. E para quem quer participar, já está liberado aí os canais de comunicação pelo telefone aí da Jovem TV, 2629-2571, 2629-2571. E pela nossa página na rede, né, no Face, Programa Cidadania e Socialismo. Com a possibilidade ainda, se quiser, mandar mensagens e participar aqui pela minha página pessoal, Cláudio Leitão, né? Já tem alguns companheiros aqui já se manifestando, uma companheirada que está sempre curtindo a gente, está sempre sugerindo e dando opiniões. E para quem participa, né, como sempre, no processo aí de estímulo à leitura, na busca da informação, a gente sempre no final sorteia o livro da semana, né? E hoje, o livro da semana, Admirável Mundo Novo, né? Um clássico da literatura de ficção do escritor inglês Aldous Huxley, né? Um nome complicado até, né, de pronunciar, Aldous Huxley, que é um escritor inglês que se caracteriza, né, pelas suas obras de ficção. O livro Admirável Mundo Novo traz aí um processo de avaliação do futuro, né? Ele traça um futuro de mundo, né, onde fica caracterizado um processo, vamos dizer assim, de descivilização proporcionado pelo progresso, né, que é uma coisa que chama muito a atenção, às vezes, num livro de ficção. Então é muito interessante o livro do Huxley, você que participa aí do Cidadania vai estar concorrendo no final do programa a essa bela obra de ficção, de literatura, de ficção científica desse escritor inglês. Vamos apresentar aqui os nossos convidados, né? Nós estamos recebendo dois professores, né, que participaram e estão participando ativamente, aí, conforme eu falei, dos movimentos de sindicatos e também dos movimentos populares, né? Aqui à minha esquerda, o professor Doc Costa, professor da Rede Pública do Estado, professor da Rede Pública do município, que está nos visitando hoje e vai nos ajudar aqui. Doc, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos em Cabo Frio, boa tarde ao Jardim Esperança, aos colegas professores, funcionários da educação. Viemos aqui falar um pouquinho sobre as grandes questões da educação hoje, principalmente a greve da rede municipal de Cabo Frio, né? O estado de greve foi mantido, a greve municipal do município do Rio, a greve estadual do Rio de Janeiro, e outras redes também, e vão discutir todos esses assuntos, as pautas de reivindicações, o que os governos têm feito e têm deixado de fazer ao longo de todos esses meses aí, que já são mais de 2 meses de greve. É isso. E aqui do meu lado direito, o também professor, né, professor de Geografia, o Charles Pimenta. Charles, você já esteve aqui, né, dividindo essa bancada com a gente. Isso. O Doc é a primeira vez e talvez a segunda, a terceira de muitas, né? Nós vamos estar sempre aqui buscando bater esse papo aí, Charles. Prazer. Boa tarde, Cláudio. Revê-lo aqui. Boa tarde, telespectadores da Jovem TV. Boa tarde, professores e funcionários da educação. E eu espero que a gente possa debater, ter o maior grau de esclarecimento possível de todas essas questões que foram colocadas aí. Vamos ao debate. A gente quer, inclusive, conversar, quando a gente fala nos movimentos grevistas, Doc, não só dos professores, né? Porque
Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma greve dos petroleiros, né? Isso, a questão Por do leilão de reposição Libra. salarial, mas também em função do leilão hoje, né? Um leilão privatizante do Poço de Libras, né? Que é um poço de petróleo do pré-sal da Bacia de Santos, que enfrenta resistências dos movimentos sociais organizados, dos próprios petroleiros, e que a gente aqui vai também discutir isso. Tivemos também a greve dos bancários, que foi também a nível nacional, né? Professores da Rede Municipal de Cabo Frio, Rede Estadual, Rede Municipal do Rio de Janeiro, tivemos a greve dos Correios e várias outras, né, Charles? Pequenas lutas que se desenvolvem nesse país já há muito tempo, mas que a partir de junho ganharam um novo fôlego, né? Cresceram e deram uma recrudescida nesse momento, né? Embora quem estava nas ruas antes permanece, né? Quem deixou de vir às ruas é quem veio naquele embalo maior, né, Charles? Isso. De junho e de julho. Mas creio que quem esteve nas ruas continua até hoje, não é verdade? E essas últimas manifestações agora do mês de outubro tem sido muito bacana porque tem colocado algo que é um fato novo. Uma união da classe trabalhadora bem pautada. Por exemplo, os bombeiros que foram muito atacados há anos atrás pelo governo do Sérgio Cabral estão indo para a rua, enquanto categoria reivindicando, e como outras classes que também reivindicam em só grito, como a dos professores, dos bancários, dos petroleiros, dos Correios também, que é importante estar lembrando, que estão nesse processo, que vem se colocando de forma unitária e entendendo que o problema não é só de uma categoria, de um setor ou de outro, mas é um problema da classe trabalhadora em si, que vem sendo cada vez mais arrochada e oprimida, não só na questão salarial, mas também na questão das condições de trabalho que são colocadas de forma muito dura hoje. Exatamente. Doc, como que você abriu na questão dos professores, né? Até porque a tua categoria é aonde você, evidentemente que você apoia outros movimentos, mas é onde você está envolvido mais diretamente. O que você considera aí de mais importante em todo esse processo de luta, o que vem sendo reivindicado? Qual é a grande pauta para você hoje da educação, principalmente levando em consideração esses três movimentos que estão mais próximos da gente, conforme eu falei? O Municipal de Cabo Frio, o Municipal do Rio e da Rede Estadual, né, que talvez seja o mais abrangente de todos. Isso. Na verdade, os ataques do governo estadual aos funcionários da educação, eles vêm ocorrendo já há bastante tempo, né, Cláudio? Então, em 2009, nós tivemos uma greve onde o governador mostrou a que veio. Foi aquele primeiro momento onde ele mandou o batalhão de choque reprimir os professores que estavam em frente à LERJ. Né? Foi quando ele começou a dar tiro de bala de borracha e jogar bomba de gás lacrimogênea em professores e funcionários. Isso em 2009. Em 2011, nós tivemos aquela grande greve que foi bombeiros, polícia, professores, a saúde, né, se uniram mesmo para poder combater esses ataques aí que o governo estadual vem fazendo. Bom, nós temos uma pauta, que não é uma pauta pequena, mas que eu posso garantir a vocês o seguinte, o que nós queremos aqui, de início, é o fim desse plano de metas da certificação dos profissionais da educação. Né? Isso ataca direitos básicos garantidos a todos os funcionários da educação. Né? O que é o plano de metas? O governo estabelece lá um padrão que nós temos que atingir ao longo do ano. E se você cumprir, se você alcançar todas aquelas determinações, você ganha um abono, um 14º salário lá por ano. É muito parecido com o que era feito no Nova Escola, só que com a cobrança maior e com um valor de pagamento menor. Né? Então é um Nova Escola piorado. É importante que os pais de alunos saibam disso, né? Porque há Isso. uma desinformação grande aí. Sim, né? Os alunos são obrigados a fazer uma prova externa, uma avaliação externa chamada de SAERGinho, né? O SAERG, que vai avaliar como é que estão indo os alunos. Só que essa avaliação, ela vai de encontro ao que a gente faz em sala de aula. Ela não leva em consideração, por exemplo, a realidade do aluno. Não leva em consideração, por exemplo, as condições de trabalho que nós temos nas escolas. É uma avaliação pura e exclusivamente do conteúdo. Né? Então, às vezes você não consegue andar completamente com o conteúdo do jeito que você gostaria ou do jeito que é determinado. Principalmente por causa dos... Vou deixar o Charles falar daqui a pouco. Principalmente por conta dos problemas que nós temos nas escolas. Nós temos uma falta de estrutura na rede estadual que é incrível. Né? Então, por exemplo, nós temos salas com 45, 50 alunos. Como é que você dá aula numa turma com 45, 50 alunos? Isso é uma coisa muito complicada. Né? O limite estabelecido é 35. E 35 já é muito, tá? Não vou enganar vocês não. 35 alunos numa turma, para você conseguir trabalhar, é muita coisa, né? Outra coisa também é a questão do professor que trabalha, que tem uma única matrícula e trabalha mais de uma escola, né? O Charles vai poder falar melhor sobre isso, que ele foi
passou no concurso agora, foi chamado e está em 3 escolas ao mesmo tempo. Não, assim, é importante isso que você está colocando, porque as condições dentro de sala de aula são tão ruins, assim, porque falta aparelho para refrigerar a sala, então você tem 30, 35, 40 alunos no verão tropical, que nenhuma criança quer estudar, falta comida, falta água, tudo isso que vai somando, por exemplo, a ideia do currículo mínimo para inglês diz que um aluno do 7º ano ele tem que ser capaz de fazer uma redação em inglês. Pô, é impossível, o aluno vai se formar, vai terminar o ensino médio e não vai ser muito mal, assim, capaz de estar formulando uma oração em inglês. Então, assim, o currículo mínimo ele está totalmente descolado da realidade do alunado. E isso é um debate muito profundo que a gente tem que travar de forma muito sincera, muito franca, até para não cair nessas esparrelas educacionais que depois vai culpabilizar o professor, vai dizer que o professor é incapaz, foi incompetente, não foi criativo o suficiente para administrar uma determinada matéria ou conteúdo, e vai sempre nessa ideia do Serginho e tal, da meritocracia, aí o professor não vai ganhar esse abono no final do ano. Isso é uma lógica que se aplica em várias categorias. Isso, então o que acontece? É sempre assim, se alguma coisa deu certo, foi o governo que fez. Se deu errado, a culpa é do professor que não foi capaz de executar ou que não foi capaz de gerir aquela situação, né? Então nós temos, por exemplo, reivindicação assim que tem que ser feita, né? A questão da eleição direta para diretores de escola. Nós ainda passamos por um processo de seleção de diretores de escola que é exclusivamente da Secretaria de Educação, da SEDUC, né? Nós sabemos que os diretores eles têm que ser o quê? Representantes da comunidade escolar. O diretor hoje, da maneira como é colocado dentro das escolas estaduais... representante da secretário ou da secretária de Educação. Do secretário de Educação, que no caso é o nosso secretário, é um economista, ele não é professor, nunca... Você não tem nada contra economista, Tem nada a ver com economia, mas na área dele, né? A grande questão é a seguinte... Eu sei que você é economista, mas você não se mete a professor. Não, então, eu não queria, eu jamais ia ser secretário de Educação. Pois né? é. Tem que ter um educador ali, né? O que acontece é o seguinte, o camarada ele não tem noção nenhuma de escola pública, ele não tem noção nenhuma do que é o aluno da escola pública, das condições de vida desse aluno, ele nunca esteve numa sala de aula, ele nunca foi professor de absolutamente nada, né? E o cara se propõe a ser secretário de Educação. E uma coincidência, a secretária de Educação do município, Cláudia Agostinho, do Rio de Janeiro, também é economista. E o Mercadante, que é o ministro da Educação, também é economista. Parece que os caras tratam a educação como uma mercadoria. Um negócio. Né? Como um negócio e não como um direito inalienável da população. Mas isso aqui em Cabo Frio também tem coisas engraçadas. Parece o município da piada pronta. Se vocês não sabem, eu vou informar vocês. Aqui em Cabo Frio, o secretário de obras e o subsecretário de obras são veterinários. Quer dizer, os caras são gênios da administração, né? Esses nossos governantes, realmente. Administrar existe uma das premissas, né, mais básicas. Mas é para construir o canil municipal, né? Que é você colocar as pessoas certas nos lugares certos. E a partir da sua visão estratégica, você como prefeito ou como gestor, você gerir o processo todo. Mas é fundamental que você coloque técnicos, a pessoa certa no lugar certo. E os governantes fazem, Doc, nomeações políticas ou então nesse tipo. Um cidadão que está ali para ver custo, para ver até onde pode reduzir o investimento numa área tão fundamental quanto a educação. Porque o que eu percebo é que há problemas semelhantes entre as 3 reivindicações, tanto da rede municipal do Rio, da rede municipal de Cabo Frio e o Estado. Mas eu creio que o caso no Estado seja mais grave, tanto pelo aspecto salarial, quanto pelo aspecto das condições estruturais, pelo que eu tenho percebido aí, né, do andamento, né, Charles? É assim, só para... Temos problema na rede municipal. Fazer uma defesa rápida, mesmo o Leitão sendo economista, ele está fazendo licenciatura em História, então eu acho que em breve ele vai ter... Em breve, exatamente. Eu quero deixar de ser economista para ser professor. Então isso já é um grande avanço, já está avançando pedagogicamente. Já está se humanizando. De história, porque história realmente é uma coisa apaixonante, né? Você é de Química e o Charles é de Geografia. Então... Nós vamos fazer um vestibular social nessa cidade. Em breve, temos muitos de graça, candidatos. porque os caras nunca fizeram um pré-vestibular, digamos assim, né? Porque essa cidade é assim, o investimento não existe nem na educação formal, nem na educação profissionalizante e nem nessas situações, digamos assim, de extras, de plus, que poderia beneficiar aí milhares de alunos dessa cidade que às vezes termina o 2º grau e não tem condições competitivas de encarar um processo difícil
como é a passagem, por exemplo, Doc, para uma universidade pública. Você passa longe, né? É importante você falar essa questão do pré-vestibular, que recentemente o CEP Lagos foi acionado na Justiça pela Prefeitura de Cabo Frio com uma sentença que alegava o seguinte, que essas paralisações de 72 horas estavam afetando de forma grave todo o alunado que estava se preparando para o Enem. Já que a gente está às vésperas do Enem, o Enem vai ser agora no próximo sábado e no domingo, sendo que de toda a rede municipal, a gente tem 4, 5 escolas que atendem o ensino médio. Então, o prefeito, o secretário de Educação, fazer uma sentença, particularmente, a gente não sabe qual é a origem, nem quem deu essa sentença, mas alegar que está prejudicando toda uma rede quando nunca houve qualquer preocupação com esse alunado que está se preparando para fazer vestibular, seja pelo Enem ou diretamente para alguma universidade pública ou particular. Nunca teve um pré-vestibular, nunca teve aula de reforço, as condições das escolas são péssimas, a gente tem assim, relatos de escolas, por exemplo, no Jardim Esperança, que não tem privada. Escolas como Elza Bernardes, da rede municipal, que tem ensino médio, que o DOC trabalha na rede. Você conhece lá, né, Doc? Conheço, eu trabalho lá há 8 anos, eu acho. Uns 8 para 9 anos já. Bastante tempo. Não tem rampa na escola? Então, o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Nós temos processos que são processos de precarização do serviço público. E na educação isso está muito acentuado. E isso não vem de agora não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Isso vem de muito tempo. Nós temos, por exemplo, concurso para funcionário público na rede estadual, 20 anos que não tem. E agora também não vai ter mais. E eu tô querendo que tenha, Doc. Que quando terminar a faculdade, eu preciso fazer concurso. Não, professor abre, não abre para funcionário. Deixa eu explicar por quê. O que acontece é o seguinte, o Estado está terceirizando todos os funcionários da educação. Isso é ruim. Ele está transferindo a responsabilidade dele, né, para uma empresa privada. E que isso contrata não é o servidor. apenas na educação, são as OS da saúde. Isso está acontecendo em toda a rede pública. Já que você deu esse pontapé aí, eu ia exatamente no segundo bloco, a gente falar sobre a questão do papel do Estado, que aí envolve, como o Charles falou, envolve os vários braços do Estado, né, do Estado, o braço armado do Estado na manifestação, o braço judiciário do Estado criminalizando os movimentos. Isso aí é um debate que a gente pode deixar, inclusive, para o segundo bloco, né? Vamos até deixar para o segundo bloco, que aí a gente aborda, Charles, especificamente essa questão do papel do Estado, né, em toda a sua essência, né, e suas esferas de ação. E também vamos discutir aqui o papel da mídia, principalmente da grande mídia, né? Como ela está levando esses movimentos e essas manifestações para a população. Mas, Doc, desculpe, vamos fechar então essa pauta dos professores. Então, o que acontece? Para que a população tenha conhecimento. Uma das coisas que a gente pede aqui é o fim das terceirizações da educação. Eu estou falando só da minha área, da área da educação. Fim das terceirizações. Por quê? Isso você coloca um funcionário na escola que não tem vínculo, não tem apego com a comunidade escolar. É uma empresa terceirizada. O cara pode estar ali hoje e pode estar na semana que vem em outra escola, né? Ou em outro local. E isso é muito ruim, tá? Eu vou deixar claro por quê. Até por uma questão econômica, Cláudio. O funcionário, por exemplo, vamos botar que o funcionário custe R$900 para o Estado. Quando ele paga para uma empresa terceirizada, esse funcionário passa a custar o dobro, né? Então, o Estado paga o dobro para uma empresa terceirizada. E aquele funcionário passa a receber menos, né? Então, isso é muito ruim para o trabalhador. É uma questão de precarização, né, dos funcionários da educação. Funcionário de apoio administrativo, porteiro, vigia, merendeira, tá certo? E os que aí estão, né, estão trabalhando, uma questão aqui da carga horária de 40 horas, mas eles são funcionários concursados para 30 horas semanais. E o governo tem insistido, né, tem colocado aí 40 horas por semana. Isso fora quando tem os sábados letivos e ele trabalha sem receber hora extra, nada disso. Então é uma questão de ataque mesmo aos direitos dos trabalhadores, né, uma questão de precarização do servidor público, tá certo? A gente não pode deixar passar esse tipo de coisa. Por quê? O que se aplica na rede estadual, daqui a pouco serve de parâmetro para as redes municipais. No Rio, isso está muito forte. Aqui em Cabo Frio está começando a chegar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque isso aí é professor da rede estadual, está reclamando. Não, isso aí passa por todos os serviços e isso aí passa depois por todas as redes públicas, inclusive os municípios. Deixa eu registrar aqui, Doc, tem um companheiro aqui na internet, que é o João Condes. João Condes, vai para o sorteio, João Condes. Aqui nós somos democráticos, nós aceitamos tanto os elogios quanto as críticas. E o João Santos está zoando, a gente está dizendo que o livro, se é o livro, é Os Três Patetas. João, não é Os Três Patetas não, João, é Aldous Rei. Os Três Patetas é o criador,
é a criatura e o bebê de proveta, né? Que estão infelicitando a cidade e os milhões de patetas. Aí nós teremos os patetas, porque nós estamos sofrendo o efeito desses 3 patetas que estão aí. O criador, a criatura e o bebê de proveta. É isso aí, João. Mas continua participando aí, continua participando. Porque o que o Doc está dizendo aqui e as informações que ele está passando são exatamente as informações que a grande mídia não passa, que a gente vai acabar de discutir, né? Que busca a criminalização dos manifestantes, que busca criminalizar o movimento, meu caro João. Mas pode continuar participando, você é bem-vindo e vai estar no sorteio do livro. Aqui, ó, mostrando o livro aqui de novo. Mostra o livro aí. Mostrando o livro aqui de novo. Cidadania e tá socialismo é Aldous democracia. Huxley. É democracia. Certo. Não, é assim, eu acho Admirável Mundo Novo. Eu acho bacana isso uma que o Doc ficção tava inteligentíssima. Fala aí, essa criminalização, alguns dias atrás aí, eu vi uma pessoa ligada ao governo postar um texto na internet criminalizando o movimento da educação, porque a gente fez paralisações sucessivas de 72 horas e essa pessoa criticava, né? Fez um texto, o Doc lembra melhor do que eu desse texto, que vai alegando uma série de fatores por que a criança quase que diariamente volta para casa antes do seu horário. Doc, lembra aí. Isso, vamos lá. Agora vamos para a rede municipal de Cabo Frio. Vocês sabem que nós temos blogs na cidade, diferentes blogs, o do Cidadania e Socialismo. Temos o nosso, né? O meu professor Doc. Qual é o endereço do meu blog? Cidadania e socialismo.blogspot.com.br. Achei que o cara nunca tinha acessado o meu blog. A sorte é que ele acertou o nome do o meu blog, professor Doc. Blogspot.com. Ocupa Cabo Frio também, enfim. E o que acontece? Num desses blogs, que não é nenhum desses nossos, né, a pessoa colocou um texto, né, criticando o sindicato pelas paralisações. Não teve porque teve paralisação, não teve porque teve manifestação na prefeitura. E aí eu li o texto todo, que eu estou esperando ler a situação toda. Quando eu chego lá no final, eu falei, mas peraí, faltou o principal aqui. Ela não falou que não tem aula porque falta comida na escola. Ela não falou porque falta água na escola, também não tem aula. Ela não falou que falta luz na escola, também não tem aula. Né? Eu trabalho à noite, chego à noite às vezes na escola, o portão fechado, faltou luz, teve um apagão lá, algum problema na rede elétrica e não teve luz. E isso é frequente. Aí, o que acontece? Acabou o gás na segunda-feira. A diretora da escola liga, olha, manda gás que o gás acabou. Na quinta-feira o gás não chegou ainda, porque a prefeitura não pagou o distribuidor. Aí não tem merenda, não tem aula. Né? Esqueceu de falar isso. E isso é parte da responsabilidade do governo, não tem nada a ver com o sindicato, não. Não tem nada a ver com o CEP. Por exemplo, ainda tem a cereja do bolo. Por exemplo, as escolas do 2º Distrito tiveram que parar porque a prefeitura resolveu inventar um desfile cívico fora de época. A micareta fora de época, agora a prefeitura inventou um desfile cívico lá, onde vai todo o aparato governamental para fazer propaganda política fora de hora, né? O companheiro falou aqui dos 3 patetas, aí eu me lembrei de um trinômio, né? Que eu tenho falado aqui e eu tenho sido muito insistente com relação a isso. Cabo Frio, você quando vai administrar, seja uma cidade, seja uma empresa, você precisa de 3 coisas, vou repetir isso de novo. Planejamento, primeiro, investimento e depois gestão. Isso é outra coisa básica. O que vocês estão dizendo aqui agora exatamente faz com que esses 3 aspectos tão importantes da administração, seja ela pública ou privada, conforme eu falei, eles andam totalmente cambaleantes, né? Mostram que não tem planejamento, que não tem, logicamente, o investimento e, consequentemente, não tem a gestão. Quer dizer, aí como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai fazer reforma estrutural? Aí, o que se faz? Melhorazinhas, né, Doc? Melhorazinhas aqui, melhorazinhas ali, e que não produzem efeitos duradouros. E a gente, ano após ano, volta a sempre bater na mesma tecla. É impressionante esse processo que acontece. O resultado disso a gente tem visto. Né? Nos últimos 10 anos, a educação de Cabo Frio despencou nos índices nacionais aí. Ficava, se eu não me engano, estaduais também. Estaduais também. De 32 caiu para 60 e qualquer coisa, ou 58. Era 33. Ficamos atrás de Varriçaia no passado, municípios assim, com uma capacidade orçamentária extremamente menor do que a nossa. Ficamos atrás de Cambuci, de Varriçaia, municípios que têm uma destinação orçamentária muito pequena na educação. Uma cidade igual Cabo Frio, quase 200 mil habitantes, com um orçamento, vai chegar a R$1 bilhão talvez esse ano, né, e que o investimento em educação é esse ridículo, passando vergonha junto a outras prefeituras, junto a outros estados
né, como nós temos visto. Por quê? O investimento é investimento em obra, é investimento em asfalto, é investimento em concreto, é para botar dinheiro nas empreiteiras. Né? Investimento mesmo social, em educação, em saúde, em saneamento, não é feito. O que nós temos visto muito aí em Cabo Frio é muitos prédios sendo construídos, mas você não tem a contrapartida, por exemplo, da rede de coleta de esgoto, do tratamento de esgoto. Isso não é feito. Quando é que isso vai aparecer? Quando chegar no verão, a cidade estiver cheia. Aí nós vamos ver aquele monte de cocô na lagoa, nós vamos ver aquele monte de peixe morto, aquela imundícia, aquele fedor que a gente vê todos os anos. Porque a cidade não comporta essa quantidade de gente sem uma instalação de esgoto adequada, sem tratamento de esgoto. Deixa eu dar uma registrada aqui na galera que está online aqui, que é sempre bacana, e participando do sorteio, né? Nós estamos aqui com o secretário de Cultura, está aqui, ó, o Facuri, está aqui linkado aqui, o Felipe, o Diego, está o João Condes, o companheiro aí que falou aqui, e é bem-vindo, pode continuar, João Condes, pode falar à vontade. Estamos aqui com o professor Rogério Carvalho, que foi o ganhador do livro da semana passada, né? A Lourdinha Calainho, a Renata, enfim, né, que estão aqui nos prestigiando pela rede social, e daqui a pouco a gente lê aqui as mensagens que estão aqui. Ô, Doc, nós vamos fazer um pequeno intervalo de apoio para a gente poder dar uma organizada, e na volta, além do movimento dos professores, vamos falar um pouco dos petroleiros, dos bancários, e vamos debater um pouco essa questão da mídia, como a mídia vem tratando, cada um, evidente, tem uma visão e pode dar a sua, e também a questão do papel do Estado, o braço armado, o que o Estado representa. O Estado é uma ilusão de coletividade ou ele é para todos de fato? Aí a gente alonga e aprofunda um pouco mais essas questões, que eu acho que é importante, porque você não vai ver um programa aqui na TV local abordando questões como essa. Né? Falando então, abertamente da questão. Falando abertamente. Vamos fazer então esse intervalo rápido de 2 minutos para a gente arrumar e voltamos já. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xinocos.
voltamos aqui para o segundo bloco, ao som do rock revolucionário aí de Rogério Carvalho e Davi Baeta, né? O rock tem uma expressão, né, de mudança, de contestação, né? E o nosso programa reflete um pouco esse espírito, né? Que eu nunca deixo de falar aqui. É fundamental, né, que a gente olhe a questão e as questões de uma maneira geral do nosso cotidiano com uma certa visão crítica que é fundamental para proporcionar o debate. E esse é um papel que a gente tem aqui no Cidadania e Socialismo. A gente sabe que tem muitos programas na mídia aí que fazem apologias do governo, que fazem aquele lado de só apresentar as questões que os governantes gostam que sejam ditos. E a gente faz esse contraponto, né, para criar essa visão crítica e proporcionar exatamente esse debate. E dentro desse contexto, Charles, além da movimentação dos professores, nós estamos tendo hoje, por exemplo, um ato dos petroleiros lá contra o leilão, que está sendo duramente reprimido pelo Batalhão de Choque e pela Guarda Municipal, que foi requisitada, a Guarda Nacional, desculpe, doutor, bem colocado, que foi requisitada pelo governador Sérgio Cabral a Dilma Rousseff. Né? Nós tivemos o movimento dos bancários também, que não chegou a ter uma repressão mais dura, porque envolvia uma atividade privada. Basicamente, o Estado tem reagido contra na greve do funcionalismo público. Né? A sua visão, Charles, depois a do DOC, sobre esse papel repressivo que você tem observado do Estado, o braço armado do Estado na repressão dos movimentos grevistas e populares. Só antes da minha opinião aqui, mandar um abraço para o meu camarada Roberto Souza, lá da Vila do Sol, presidente aguerrido, combativo, e para minhas colegas de direção do Sindicato dos Profissionais da Educação, a Denise Quintal e a Mônica Almeida, que são de luta também, e toda a solidariedade aos que estão na manifestação agora na Barra da Tijuca contra o leilão do Campo de Libra. Eu acho que é fundamental esse debate, Cláudio, porque coloca realmente o papel conservador, principalmente que o governo do PT tem tido. Se muita gente, até um tempo atrás, acreditava que o PT ainda governava com a capa de um governo para os trabalhadores, eu acho que essa cessão de privatização do Campo de Libra, eu acho que já coloca... E a repressão... E a repressão, assim, no nível que até ontem a gente só conhecia em livros de história da ditadura. Pelo menos, assim, na minha geração, a gente só ouvia falar. Porque toda hora você vê no noticiário, por exemplo, da Globo, noticiando, os manifestantes mascarados. É impossível hoje você ir para uma manifestação se você não tiver qualquer tipo de máscara. Se você não tiver lá com a garrafinha de vinagre ou de leite de magnésia, DOC é químico, sabe melhor disso, porque o nível de bomba, de gás de pimenta, o gás de pimenta cada vez mais forte. Se antes era aquele um refilzinho do tamanho do desodorante, agora os caras vêm com um extintor de 5 litros. O nível, assim, a mudança na lei também para prender, tudo isso coloca o trabalhador cada vez mais como criminoso. E assim, a gente vê um conjunto de princípios constitucionais sendo feridos a todo momento. A greve do CEP, por exemplo, é criminalizada, é judicializada o tempo todo. A questão dos petroleiros hoje lá, a Coordenadoria Geral... Não, tem um órgão geral da União, da Procuradoria, que está de plantão. A Advocacia Geral da União. Está de plantão para caçar e tentar reverter qualquer decisão judicial contra. O leilão está rolando. Começou agora 3 horas, a gente daqui a pouco vai saber o resultado. Isso mostra como que o governo opera contra os trabalhadores. Principalmente o governo do PT. Se polarizava muito o governo do PT, do PSDB, em termos de privatização, hoje eu acho que o PT revelou de fato a sua máscara. Hein? E vinda de uma presidente que foi revolucionária e que participou de um movimento de enfrentamento contra o Estado, né? O que é ainda mais lamentável ainda, exatamente. E é a faceta, é a amostra realmente do que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, né? Do Estado burguês, do Estado, conforme eu falei, que é uma ilusão da coletividade, porque o modelo do sistema capitalista, o modo capitalista de produção, ele quer passar como se o Estado fosse para todos, quando na verdade não é. O Estado defende privilégio
de uma elite dirigente, porque se fosse para todos, nós não tínhamos passagens pelo preço que está, nós não teríamos pessoas morrendo nas filas dos hospitais públicos desse Brasil inteiro e nós não estaríamos tendo o caos da educação, além de não termos o déficit de moradia que esse país tem. Quer dizer, então isso mostra claramente e desmistifica aquela visão de alguns enganadores que diz que o Estado é de todos, quando não é. O Estado não é do povo trabalhador, da classe trabalhadora e dos excluídos. O Estado serve aos interesses dessas classes dirigentes e reprimem duramente, através, como o Charles falou, da ação truculência do seu braço armado, as manifestações que vão de encontro e que contestam esse establishment, né, como se costuma dizer. Isso fica muito claro. E o agravante de tudo isso, que do DEM, do PP, do PSDB, a gente espera isso mesmo, isso não é surpresa. Duro é a gente ver isso num governo do PT, né, chamado de Partido dos Trabalhadores, né, Dória? Você sentiu já na rua esse processo de enfrentamento do Estado? Nós estivemos na ocupação da CEPLAG, lá no centro do Rio, e aí, assim, só para deixar bem claro, professores, em sua maioria mulheres, vamos deixar isso bem claro, tá? Professores, em sua maioria mulheres, nós ocupamos a CEPLAG, nós não impedimos um funcionamento da CEPLAG, da Secretaria de Administração, lá de Gestão, e coisa de 5, 10 minutos que nós estávamos lá, chegou a polícia, chegou o batalhão de choque, entrou pelos fundos, impediu o acesso, a gente não estava subindo o elevador, a gente estava no hall de entrada fazendo a manifestação, né? Fazendo um batuque lá, querendo uma audiência com o Pezão, que é o vice-governador, deixar bem claro, por que quer falar com o Pezão, que é o vice-governador? Porque o Sérgio Cabral, ele é um ex-governador em exercício. O Sérgio Cabral queimou o filme dele, está acabado politicamente. Não tem diálogo com ninguém. Nunca teve, não tem não. Ele nunca teve diálogo com ninguém, né? Se faz aquele papel do senador dos idosos, né? Defensor dos aposentados, acabou com a aposentadoria. Enfim, eu tenho que deixar bem claro aqui, solidarizar com os 400 professores da rede estadual que estão sofrendo processos administrativos e estão sendo impedidos de dar aulas. Aqui, porque isso. Tá agarrando. 400 processos. É isso que o governo do estado faz, né? Criminalizou, como o Charles disse, judicializou o movimento social legítimo, que é um movimento de greve, por reivindicação, não só por melhoria salarial, vamos deixar isso bem claro, mas principalmente por condições melhores de trabalho. É a escola que não tem laboratório de informática, é uma escola que não tem a biblioteca direito, é a escola que você quer passar um vídeo ou quer dar aula no Datashow e você não tem esse material, né? É a escola que você não tem livro para todos os alunos, né? O Estado paga R$700 por mês de aluguel por cada aparelho de ar-condicionado. E aí você chega na escola, o ar-condicionado está quebrado. Por quê? Ele terceirizou o serviço. É uma empresa terceirizada que aparece lá uma vez por ano para ver se está funcionando. Então, o que o Charles falou, nós temos problemas sérios, estruturais nas escolas, que a gente não tem como ficar quieto, não tem como não falar nada, a gente não tem como se calar em relação a essa situação. A gente faz aqui, a gente não pode deixar também de dizer o seguinte, evidentemente que existem excessos sim, durante o movimento. Existem alguns excessos. A gente aqui também não vai aqui querer fazer a apologia do quebra-quebra e disso. Agora, o que a mídia, a forma como a grande mídia passa, principalmente a Rede Globo, é uma forma nítida e clara de criar um senso comum de opinião nas pessoas, que se manifestar e que contestar esse Estado aí é sempre no sentido que vai provocar ações de vandalismo. Vocês notem que a Globo não usa mais o termo Black Bloc. Ela não usa o termo Black Bloc, ela só usa vândalos e mascarados, exatamente para não caracterizar que existe um movimento que não é só no Brasil, que é em vários países do mundo, que é o movimento Black Bloc, que tem lá o seu viés de pensamento, um viés um tanto quanto anarquista, deriva também de um movimento autonomista da Alemanha, que tem um foco de ser contra o Estado. A galera, a turma do Black Bloc, fundamentalmente, quando ele vai para o enfrentamento com a polícia, ele vai em cima de quê? De imagens e ícones e símbolos do grande capital. O Black Bloc não destrói nenhum prédio público, é mentira. Quem destruiu o prédio público foram outros segmentos
ali sim tinha alguma situação. O Black Bloc, ele mira, você pode concordar ou não, é uma questão de interpretação de cada um, mas normalmente ele mira o quê? Sistema financeiro, quer dizer, quebra um banco no sentido, não por vandalismo, mas por enfrentamento a essa questão do sistema financeiro, grandes redes do capital, quer dizer, é uma coisa focada, não é o vandalismo puro e simplesmente. Agora, é uma questão de estratégia de luta. Quando você morre na fila do hospital, o governante está vandalizando a saúde. Quando não tem educação para o teu filho, está vandalizando a educação do seu filho. Quando não tem casa para você morar, porque esse arremedo de política habitacional aí do Minha Casa Minha Vida não resolve coisa nenhuma, isso está vandalizando a sua condição de viver debaixo de um teto. E isso a grande mídia não discute. Ela passa 1 minuto cobrindo a manifestação, a caminhada e a passeata, e passa outros 10, 15 minutos cobrindo exatamente as cenas de enfrentamento, criando na população, Charles, depois eu até escrevi isso no blog também, um certo medo, e cria na população aquela coisa lá, não vale a pena ir, porque se a gente for, vai enfrentar aquilo lá, fazendo com que diminua o movimento de contestação nas ruas. Essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês. Globo News agora... É uma opinião polêmica. Não, a Globo News agora, na hora do almoço, tinha um repórter que fez o seguinte comentário. Não, você pode se manifestar, pode cantar o hino nacional, só não pode atrapalhar o exército. Pô, quem que vai gastar o dinheiro no Rio de Janeiro para ir para a Zona Oeste, que é um lugar de mega difícil acesso, ficar no sol quente, sem comer, sem beber, para não atrapalhar? A manifestação ela tem esse intuito, é para não permitir que aquele roubo das riquezas naturais do Brasil aconteça. Mas é isso que eu falei, é como se o Estado pairasse acima de tudo e não representasse os interesses da população. Mas tem essa vinculação extremamente perigosa entre esses grupos de mídia, como a Rede Globo e o Estado. Por exemplo, na segunda-feira retrasada, que teve uma grande manifestação no Rio de Janeiro, enquanto todo mundo se concentrava na Rio Branco, ali parte da Cinelândia, a polícia começou a vir pelas ruas transversais, como quem vem ali do batalhão, começou a tacar bomba, e à medida que as pessoas corriam pelos quarteirões laterais, a polícia começou a tacar bomba e encurralou todo mundo ali. Isso tem sido a tônica. Fez prisões sem nenhum critério. Teve o caso do professor e pesquisador da Fiocruz lá, o Bruno, né, que eu agora não me lembro o nome dele todo, ele estava ali, ele está fazendo um estudo na Fiocruz, um instituto da Fiocruz que pesquisa movimentos urbanos e movimentos de manifestações de rua, e ele foi arrastado e preso sem critério algum. Ele foi transferido para Bangu, exatamente enquadrado nessa nova lei de organizações criminosas, que é uma lei inconstitucional, que tem sido criticada por inúmeros juristas. Quer dizer, o endurecimento de leis contra a corrupção, contra governantes que desviam recursos públicos, eles não fazem. O braço legal e legislativo do Estado, representado, né, pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas, fazem leis também para proteger esse mesmo Estado burguês e elitizado e criminalizar exatamente as pessoas comuns que deveriam ser, as pessoas que deveriam ser atendidas pelo Estado em suas manifestações, né, Dó? Então, esse professor foi um absurdo a prisão dele. Ele agora foi solto, já foi solto com habeas corpus. A maioria dos presos foram soltos, né? Ainda me parece que 12 ou 13 pessoas ainda presas em Bangu, e vai ver esses que estão presos lá, Charles, devem ser aqueles mais pobres, que têm mais dificuldade de ter acesso a essa justiça cara e elitista que a gente tem no Brasil. Isso desfaz a ideia que a justiça não funciona no Brasil. Funciona sim, perfeitamente, para os mais pobres. Prende, executa, criminaliza de forma muito rápida e muito hábil. Não funciona para os mensaleiros do PT. O adiamento do julgamento do mensalão, ou melhor, adiamento não, a protelação do julgamento do mensalão é a maior prova que a justiça ela abre caminhos e as brechas metodológicas para quem pode pagar advogados caros. Isso. Né? Sobre o que aconteceu no último dia 15, foi o seguinte, estava todo mundo se manifestando lá na Candelária, a polícia cercou. Quem estava lá, independente do que estivesse fazendo, foi preso, foi levado preso. Uma colega nossa, que participou, que estava lá junto, ela falou o seguinte, quem tentou sair tinha que passar por um corredor de policiais, como se fosse um corredor polonês. Eles te revistavam sua bolsa, se você não tivesse nada que te incriminasse, tomavam um spray de pimenta na cara. E aí podia ir embora, tá batizado no movimento, né?
Quem não tentou sair, eles botaram nos ônibus e levaram preso, independente do que tivesse feito. Independente do que tivesse feito. Arbitrariedade. E só para que você falou no leilão, Charles, hoje lá tá lá os petroleiros, além de outros segmentos também da sociedade. Deixa eu falar sobre a questão do leilão. Né? Só para vocês entenderem como isso é um crime contra a população brasileira, como isso é um crime contra o Brasil. Né? O Brasil até hoje explorou aproximadamente 15 milhões de barris de petróleo. 15 bilhões. 15 bilhões de barris de petróleo. O Campo de Lira tem 12 bilhões de barris. Isso é estimado. As nossas reservas. Isso é estimado. Significa que pode ter mais. Tá ok? Então você vai estar entregando na mão de seja lá quem for, né, o que é um absurdo você entregar isso aí. Isso tinha que ser explorado única e exclusivamente para a Petrobras. Isso é tudo revertido para o povo brasileiro, para a população, benefício da população. E você vai entregar essa reserva enorme na mão de uma empresa estrangeira. Aquele caso da espionagem dos Estados Unidos, né, espionando o Brasil, a Petrobras, não se iluda não, não é para ver e-mail da Dilma não, é para ver o campo de Libra, é para ver a quantidade de petróleo que tem lá e se vale a pena. Deixa eu fazer um registro aqui passado que eu não vi. Na hora que a gente estava discutindo os professores, o Roberto Brum entrou aqui e falou, ó, o Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, no Colégio da Praia do Siqueira, né? Ele é muito bom para o bairro, foi a melhor coisa que aconteceu lá para o bairro. Mas o Estado, segundo ele aqui, o Roberto Brum, rompeu com a universidade e isso está criando, né, dificuldades lá na escola, segundo ele, esgoto. Tem a questão do esgoto in natura aqui, que já é uma outra reclamação dele. Mas esse rompimento foi ruim para a comunidade, né? É o que o Roberto Brum está colocando aqui. Roberto, obrigado pela sua participação. Colocar o Roberto Brum aí no sorteio. Os bons projetos, as boas iniciativas, elas são sempre deixadas de lado. Nós temos a UF aí em Cabo Frio, foi para Rio das Ostras, porque o governo não manteve o contrato. Nós temos essa questão do colégio da UFRJ, né? Nós temos o IFE, que fica isolado lá longe, lá no centrinho, lá quase em Búzios, né? E deixa os estudantes sem ônibus e coisa e tal. Agora, as iniciativas, os convênios com empresas privadas, que vão levar muito dinheiro do Estado para vender aquele material, tipo Fundação Roberto Marinho, né? Tipo Instituto Ayrton Senna, e outros do tipo, aí sim, aí tem muito dinheiro. Né? Essa questão do Saerjinho, se eu não me engano, é 12 milhões, cada prova dessa que é aplicada, 12 milhões. E aí fica o professor sujeitando a aplicar uma prova dessa, né? A treinar o aluno para fazer uma prova dessa. É um absurdo que alguém ainda se disponha a fazer esse tipo de coisa. Deixa eu só dar um esclarecimento rápido. A gente falou aqui do leilão e isso é complexo para as pessoas, para que as pessoas possam entender. Quando o Fernando Henrique, o PSDB, governou esse país, já existia o projeto de privatização. Aí não era pré-sal, era pós-sal. O Fernando Henrique usava um regime chamado de regime de concessão, que concedia a exploração às empresas petrolíferas nacionais e às transnacionais através dessa forma da concessão. O Estado recebia uma parcela, mas a maior parcela ficava para as petroleiras e tinha uma contrapartida com relação aos impostos. O PT mudou o modelo de concessão para partilha, que não deixa de ser um processo de privatização também. Concessão e partilha é uma questão semântica, mas a questão que é evidente e que é real é que também é uma forma de privatização, onde cerca de 40% da produção só é que vai ficar com o Estado, ou seja, 60% vai ficar com a empresa petroleira transnacional. Melhorou um pouquinho, isso a gente tem que dizer, com o Fernando Henrique era pior, mas não deixa de ser privatizante, até porque a Dilma, na campanha em 2010, acusou o Serra de querer privatizar o pré-sal, que é exatamente isso que ela está fazendo. E na campanha em 2010, ela prometeu que não ia fazê-lo e está fazendo agora, evidentemente, pressionado pelo grande capital, que é hoje o grande financiador de campanha do PT. Você disse muito bem, hoje as reservas brasileiras, as reservas de petróleo, elas estão estimadas em cerca de 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de barris. Para que você tenha uma ideia da magnitude desse campo de Libra na Bacia de Santos, só bilhões. Esse campo ele tem cerca de 10 a 12, mas há especialistas que chegam a dizer que ele tem 15 bilhões de reservas, de bilhões de barris de reserva. Então isso faria dobrar a capacidade de reserva do país. E isso se torna, inclusive, uma questão geopolítica, que o petróleo como energia, como riqueza estratégica, você fazer um processo de privatização, entregar na mão das transnacionais, sob o argumento de que a Petrobras não possui
investimento, não possui nesse momento estrutura para investir adequadamente, é uma grande balela. Não tem empresa nenhuma no mundo que detém tecnologia maior do que a Petrobras para explorar petróleo em águas profundas. Isso, inclusive, foi uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras. O problema é que o governo, desde Fernando Henrique, vem sucateando a Petrobras, né? E a Petrobras vem realmente perdendo a sua capacidade de investimento. Mas isso, o país não precisa disso agora. O pré-sal é estimado de começar daqui a uns 10 anos e ter exploração para daqui a 20 anos. Então, se a gente conseguir consertar a roubalheira que existe na Petrobras, aquelas refinarias que valem nada e eles compram por bilhões, como foi o caso de uma refinaria que eles compraram nos Estados Unidos, que o presidente anterior, o Gabrielli, fez, que a própria presidente atual, a Graça Foster, condenou. Se essa gestão temerária que vem acontecendo na Petrobras acabar, a Petrobras tem sim condições de explorar adequadamente e toda essa riqueza se transformar em riqueza do país. E aí, a questão dos royalties, que vai vir para a educação e saúde, conforme a legislação determinou, 75% para a educação e 25% para a saúde, pode realmente melhorar e transformar essa área de serviços públicos. Então, quem está lá, só para fechar, quem está lá está defendendo isso, que essa riqueza estratégica fique em mãos de empresas nacionais para que a gente não perca essa fortuna. E para fechar, o que vai ser apurado nesse leilão, além dessa perda que a gente vai ter no processo exploratório do petróleo, o que vai ser apurado, o que as empresas vão pagar, por exemplo, hoje, nesse leilão, que seria cerca de 14, 15 bilhões de reais para poder ter essa garantia de exploração, esse dinheiro, você sabe para onde vai? Ele vai para uma coisa chamada superávit primário, para que o governo faça um caixa destinado a pagar juro da dívida interna. Ou seja, toda a arrecadação hoje do leilão, ela vai se destinar ao superávit primário, que o governo não está cumprindo a meta com grande capital e ele precisa mostrar, entre aspas, para o mercado que ele é um governo sério e que ele vai ter um superávit primário suficiente para conseguir manter aqueles chamados graus de investimento que aquelas agências internacionais dão ao país. Então é uma grande embromação e esse dinheiro não vai parar no investimento para o povo brasileiro. Vai diretamente para essa conta chamada superávit primário, que posteriormente vai ser entregue na mão do capital financeiro nacional e internacional. Me alonguei um pouco, Doc, mas acho que fazia necessário. Sim. Em linhas gerais, porque o assunto é muito complexo. Eu procurei aqui dar uma resumida, né, porque é um assunto muito complexo. Não, foi bom você ter falado dessa parte aí da questão do superávit primário, né, a questão da econômica. Por quê? Toda essa questão de plano de metas, de certificação, essas histórias aí que são inventadas para a educação, isso tudo tem influência direta da questão econômica, da questão mercadológica, a questão do Banco Mundial interferindo nos processos de educação, tá ok? Então, por exemplo, o Sérgio Cabral, ele precisa de dinheiro, ele quer dinheiro para poder fazer alguma coisa, fazer uma ponte, ou fazer algum investimento aí, botar dinheiro no Maracanã, por exemplo. Então ele vai lá no Banco Mundial, pede dinheiro. O Banco Mundial empresta o dinheiro, mas quer a contrapartida. Ó, eu vou te dar o dinheiro aqui, mas você vai ter que fazer um processo lá nas escolas. Você vai ter que diminuir o índice de evasão escolar. Né? Você vai ter que diminuir o índice de reprovação. Diga-se de passagem, diminuir o índice de reprovação é aprovação automática. É você colocar o aluno aprovado no final do ano sem que ele tenha condições. E isso vem sendo feito já há algum tempo. Né? Isso é uma situação cruel, tá? Não se iludam. O que a gente tem hoje são alunos que passaram a vida toda nas escolas públicas, chegando ao ensino médio com um problema seríssimo de analfabetismo funcional. O que é isso? O cara lê, mas não entende o que está lendo. Ele não é capaz de fazer uma análise crítica, né, das questões do que ele precisa ali. E aí como é que um camarada desse chega no ensino médio e ele vai dali para frente, ele vai para a faculdade ou ele vai fazer uma escola técnica? Não é essa a ideia. Né? Ele quer manter realmente a população mal instruída, mal formada, sem condições de fazer o seu pensamento crítico.
né, de fazer uma análise das condições em que está vivendo, para que se mantenha do jeito que está, né, para que ele possa continuar comprando voto, continuar fazendo aquele esquema de curral eleitoral mesmo, que é o que nós vivemos aqui. O camarada tem o dinheiro, ele compra o voto, o outro vota nele e continua na mesma situação que ele está. Ele não promove uma mudança, porque se você não investe em educação, você não promove a modificação na mentalidade, você não promove a modificação nas condições de vida dessa população que realmente mais precisa dos serviços públicos. Educação, saúde, moradia, saneamento, segurança pública e por aí vai. Você falou em aprovação automática, Charles, vou passar para você. Aí eu me lembrei de uma piada que está rolando nos meios políticos de Cabo Frio. Diz que a Câmara de Cabo Frio realiza a aprovação automática. Diz que ela realiza a aprovação automática e o golpe de vista em todos os projetos do Executivo. Isso é uma piada que está rolando na cidade aí com relação à Câmara de Vereadores. Pois é, uma piada, mas é uma piada séria. Ela faz, porque o governo manda e ela aprovação aprova sem fazer nenhum questionamento. E faz um golpe de vista. Charles, essa questão, a gente precisa ouvir outra coisa além de Rede Globo, né, Charles? Ficar só ouvindo a Rede Globo fazer esse tipo de colocação é complicado, Não, né? é justamente... Tem que ler mais, se informar em mídias alternativas, né? A gente né? lê e, assim, tentar, principalmente as mídias alternativas escritas fora do eixo das grandes corporações, assim. A gente sabe que tem uma detenção, assim, das grandes mídias de massa, principalmente no Brasil, e é por isso que a gente insiste muito na leitura de blogs, de sites, até... O DOC, que é um grande fornecedor do Le Monde Diplomatique, a versão brasileira, então acho que é importante estar fazendo essa leitura, que às vezes é mais densa, é mais apurado, mas assim, a gente faz com cuidado, faz devagar, até isso a gente tenta passar para os alunos também em sala de aula, até para fugir daquela questão do oba-oba da grande mídia que vai falar do futebol e da novela. Eu acho que é importante estar rompendo gradativamente com esse processo de cultura hegemônica, massiva, até para a gente ter outros argumentos. Aliás, faz isso muito bem, tá? Diga-se de passagem. Futebol e novela, a grande mídia faz isso com primazia, ganha prêmio internacional e tudo. Agora, jornalismo, você pode assistir a jornalismo tendencioso, falando a favor dos projetos de privatização, falando a favor dos grandes investidores, nunca é a favor do trabalhador ou a favor da população mais carente, tá? Não se iludam. Toda vez que vai falar, não, mas vamos negociar os direitos do trabalhador, vai ferrar com o trabalhador. Vai favorecer as grandes empresas, eles alegam que vai gerar mais emprego. Mentira, vai gerar precarização do trabalho, dos direitos trabalhistas. No modelo de produção capitalista, não adianta querer achar que o Estado vai defender todos, como nós falamos. Há interesses irreconciliáveis entre o capital e o trabalho, porque o maior lucro do capital, evidentemente, depende de um menor salário que paga ao trabalhador. Quanto mais você paga ao trabalhador, evidentemente que você vai ter que, na outra ponta, reduzir o lucro do capital. Então, esse é um conceito básico na luta de classe e essa é uma questão que a gente tem que discutir sobre o papel do Estado, né? A produção avisa, né, que nós estamos... Quantos minutos, produção? 3 minutos. 1 hora passa tão depressa, né? A gente está aqui debatendo, os assuntos são diversos, mas eu creio que a gente teve a oportunidade de colocar isso, né? A gente abordou algumas questões importantes aí e realmente a gente não... Quem está vendo esse programa e vai assistir logo mais o noticiário da Rede Globo, ela vai mostrar, por exemplo, esse enfrentamento que vai ter lá num hotel da Barra da Tijuca, onde está tendo esse leilão com os petroleiros, ela vai ver a Rede Globo dar uma conotação. A Rede Globo não discute o mérito, ela não fala se o projeto de privatização é benéfico para o brasileiro, se não é. Ela vai mostrar que tem gente lá que quer impedir o protesto e vai dizer que são baderneiros e que são vândalos, né? Que é um aspecto que a gente tem que importante. Charles, batemos um papo aí, deixar um espaço para você dar o teu recado final, né? E vamos marcar de novo, porque é um tema longo, a gente tem que continuar nessa... Gostaria de agradecer esse convite aí de estar compondo essa mesa aqui contigo, o companheiro Doc, é um companheiro sempre presente nas lutas. Quero já deixar aqui um encaminhamento, no dia que você quiser falar de luta popular, o camarada Roberto Souza lá, que é presidente da Associação de Moradores lá, que vem sofrendo sucessivos ataques do governo municipal. Eu acho que é interessante estar ouvindo aí uma liderança comunitária. E eu estou aí para o que você precisar, à sua disposição aí. Né? Não, bacana. Eu quero também aqui mandar um abraço para o Roberto, ele já participou aqui várias vezes e participa do meu programa desde a outra época, né, daquela fase anterior do programa. Um abraço, Roberto. Nós vamos fazer sim, vamos abrir espaço depois aqui para as associações de moradores. Doc?
Isso. Prazer tê-lo aqui, né? O tempo é curto, mas a gente colocou um bocado de coisa aí, de informação para que as pessoas pensem, porque o objetivo é esse. A gente não quer aqui dar nenhum bolo pronto. A gente coloca as opiniões, conforme eu falei, informação junto com opinião, e você que está lá do outro lado, que está nos ouvindo, é que pode tirar as suas próprias conclusões, né, Dória? Exatamente. É despertar a questão do senso crítico. Você tem que procurar saber as informações. Não adianta você também ter internet e ficar só acessando o site do G1, continuar vendo a Globo na internet também. Mandar um abração aqui pro pessoal lá, para meus camaradas do Colégio Elza Bernardo, pro CIEP 262 no Portugal, para todos os meus alunos que participaram da luta, que estão entendendo como é que é o processo. Né, mandar um beijão para minha esposa que está em casa assistindo e falar aqui a questão da isonomia salarial dos funcionários da educação de Cabo Frio. Não dá para um professor concursado ganhar um valor e o professor contratado ganhar quase a metade disso aí. Isso é um absurdo. Falou bonito. Ó, frase final da semana, para deixar aí como último ponto de reflexão, eu peguei aqui uma frase do Malcolm X, né, para os ingleses. E ele é um líder negro norte-americano e ele fala uma coisa muito importante com relação à imprensa. E a frase dele é o seguinte: se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que são os opressores. Então, só para frisar essa frase do Malcolm X, que representa muita coisa do que a gente diz aqui. Se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que são opressoras. Né? Para pensar, vamos sortear aqui o nosso livro da semana. Lembrando que mais informações você encontra lá no nosso blog, cidadaniaesocialismo.blogspot.com. Né? Sortear aqui. Vamos ver aqui quem foi o ganhador da obra do Aldous Huxley. Rapaz, realmente é um prova. Foi o Felipe que participou aqui com a gente e foi o Felizardo aqui que ganhou a obra.